Deus abençoe você e toda a sua preciosa família. Que o poderoso sangue de Jesus esteja te cobrindo e cobrindo todos os teus. Que você e todos os seus estejam revestidos com a armadura completa de Deus. Que este sangue que é atemporal esteja te curando, te respaldando, cobrindo tudo que te diz respeito. Que o teu presente esteja debaixo do sangue, que o teu futuro esteja guardado pelo sangue. Que tudo que você enxerga e ainda o que você não consegue enxergar, que faz parte da sua vida e da sua família, esteja protegido pela cobertura do sangue de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô, este é um canal de batalha espiritual pela família. Estamos na semana praticamente da Páscoa. Estamos numa preparação para esta Páscoa maravilhosa, que representa poder, que representa libertação, que representa salvação, que representa o agir sobrenatural de Deus na família. Estamos orando para que Deus atue nas nossas famílias, trazendo reconciliação. Reconciliação do homem com Deus, reconciliação entre os membros da família. Que todas as rixas, que todas as barreiras, que todas as disputas percam a força para que as pessoas possam ter relacionamentos saudáveis, amorosos, generosos, para que haja comunhão. O estudo de hoje nós vamos ver como intimidade com Jesus é essencial e a intimidade com a palavra de Jesus que nos dá equilíbrio para uma vida saudável, para construir uma família saudável. A palavra está em Eclesiastes 7:16. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Vivemos em um mundo onde o estilo de vida preponderante é a competição. Para se ganhar, alguém precisa perder. De certa forma, esse tipo de vida termina nos ensinando a renegar o princípio da graça. É por isso que nós precisamos estar tendo contato com a palavra de Deus, com Jesus, e entendendo o que Deus fez, o que Jesus continua fazendo para fluirmos. Se não entendemos, não conseguimos fluir, não conseguimos alcançar, não conseguimos receber, não conseguimos entregar ao outro também. Sorrateiramente, esse demasiado ensino de justiça e o exagero de sabedoria que as pessoas tentam arrumar para elas próprias, para compensar as suas tragédias, vão construir numa pessoa uma personalidade enrijecida. E tudo o que está enrijecido vai causar problema para a própria pessoa e para quem está se relacionando com essa pessoa. Pessoas enrijecidas, elas são cheias de regras. O problema é que elas vivem tanto pelas regras que a vida dela fica uma vida muito empobrecida. Neste versículo que nós lemos no início, Jesus não está dizendo que o erro é aquilo que é errado, né? Nós sempre aprendemos que o erro é aquilo que é errado, mas ele está falando aqui que o erro é se fundamentar apenas naquilo que parece que é certo. É o exagero do certo. Quando exageramos com o certo, nós também erramos. Muitas pessoas que acham-se sábias, elas desenvolvem a autossuficiência e a superioridade. Ou seja, em palavras mais cotidianas, elas se tornam pessoas arrogantes, altivas. Mateus 11:25, naquele tempo falou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. A autossuficiência, a altivez, a arrogância, ela surge de uma postura constante de superioridade. É como se você fosse melhor do que todos os outros, como se ninguém mais fosse bom o suficiente ou ninguém mais correspondesse às suas expectativas. Quando um líder tem essa postura, ele lidera com a perspectiva perfeccionista e, invariavelmente, ele alimenta a autossuficiência. Só a liderança dele é boa. Só o que ele apresenta para o liderado presta. Só os caminhos, as escolhas, as decisões dele
prestam. Só o que ele sabe é que vale. O sentimento de importância desse tipo de líder é inflado ao rebaixar os outros, rebaixar outros tipos de liderança, rebaixar outros conhecimentos, rebaixar com cobranças rígidas, com críticas, muitas vezes veladas, críticas disfarçadas, quando não, críticas descaradas, resultando na perda do companheirismo, resultando numa solidão para o próprio líder. Pois esse tipo de superioridade, ele não passa de uma ilusão. Todas as vezes que nós estivermos rebaixando alguém, excluindo a ajuda dessas pessoas, de fato, isso não está nos engrandecendo em nada. Apenas está trazendo para nós muita perda e uma forte mágoa para os relacionamentos. Relacionamentos não ficam fortes quando alguém está sempre criticando, quando alguém é sempre melhor e o outro pior. Isso não é saudável para ninguém. Na verdade, esse procedimento altivo nos priva de termos acesso à revelação de Deus, pois Deus odeia os soberbos e os altivos. A revelação divina só é concedida, como Jesus mesmo diz no seu versículo, aos pequeninos. Se achar melhor do que todos, se achar mais correto do que todos, se achar mais justo do que todos, é o erro, mesmo erro que a classe eclesiástica da época de Jesus condenou a ela própria. Jesus falou para eles: vocês erram porque não conhecem as escrituras sagradas e o poder de Deus. Aquele povo sabia decorado a letra da lei, e Jesus falou na cara do povo que eles não conheciam as escrituras sagradas e o poder de Deus. Eles sabiam palavras que eles tinham memorizados, mas andar em intimidade com Jesus era andar em intimidade com aquelas palavras, era ter permitido que aquelas palavras entrassem em suas vidas, em suas mentes, em suas almas e tivesse transformado o seu caráter. Eles fizeram daquelas palavras, daquele conhecimento, algo inacessível para eles próprios. E, com certeza, consequentemente, para todos os liderados por eles. Voltando a mencionar o seriado que eu e o marido estamos assistindo, se chama The Chosen. Eu super recomendo. Tem no Netflix e tem na Prime Video. Você vê mesmo aquelas pessoas que eram tidas como os sábios da época, eles estavam convivendo muitas vezes lado a lado com Jesus, mas eles não conseguiam enxergar em Jesus as palavras que eles sabiam decorado, eles sabiam memorizar, e eles tinham construído com aquelas palavras uma estrutura tão alta, tão inatingível, que eles próprios não tinham intimidade com aquela estrutura, eles não viviam aquela estrutura nas suas vidas. Então isso não permitiu que eles, olhando para Jesus, olho no olho, reconhecessem em Jesus aquelas palavras. Por quê? Porque eles não tinham bebido a palavra, eles não tinham comido a palavra, eles não tinham experimentado a palavra, eles apenas memorizavam e usavam elas como muito saber, como questão de sabedoria, como questão de apresentar para o outro muito conhecimento. É por isso que a arrogância, ela aparece quando o conhecimento, como ter acesso a uma informação, gera em você o sentimento de superioridade. A arrogância, ela se opõe à revelação de Deus. A arrogância não deixa você experimentar o que Deus trouxe para você naquela palavra. Se você não pedir ajuda a Deus, se você não pedir que Ele faça com que aquela palavra se torne real para a sua vida, você vai ter o mesmo risco de cometer os mesmos erros que aquela classe cometeu com Jesus. Os fariseus, eles se julgavam tão sábios e tão entendidos, eles eram tão autossuficientes, que eles eram mais sábios que todos os outros, que eles eram superiores teologicamente, que eles olharam para o Messias, falaram com o Messias, alguns deles tocaram nos Messias, mas eles não conseguiram entender que aquele Messias era o que eles estavam esperando por séculos e séculos e séculos, e foram eles que organizaram a morte deste mesmo que eles estavam esperando. Aqueles que eles estavam esperando passou por eles, tocou em muitos perto deles, foi para a cruz enviado por eles, e eles até hoje
hoje continuam esperando. O apóstolo Paulo fala disso, dizendo-se sábios, eles tornaram-se loucos. Eles tinham tanta informação que eles bloquearam a revelação para a manifestação pessoal do Filho de Deus. Eles conheciam racionalmente os detalhes da lei, eles sabiam decorado as vírgulas, eles queriam que as pessoas fossem extremistas, religiosíssimas, mas eles não conseguiam experimentar o relacionamento pessoal com a palavra de Deus. Por não experimentar um relacionamento pessoal com a palavra de Deus, eles não experimentaram o relacionamento pessoal com Jesus, pois a palavra de Deus é o próprio Jesus. Sem um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, todos ficamos na superficialidade. Podemos ter um aspecto religioso, mas é superficial. Podemos achar que sabemos de algo, podemos achar que sabemos mais do que os outros, mas essa superioridade nos leva à autossuficiência, o que traz perturbação no nosso relacionamento com Deus. Nos relacionamos com as regras, nos relacionamos com os rituais, mas não nos relacionamos com o dono da palavra. Destruímos o espírito da dependência de Deus, destruímos a comunhão com o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Muitos religiosos não conseguem perceber a presença do Espírito de Deus que habita dentro de nós. Como o versículo diz, não sejamos demasiadamente justos, nem exageradamente sábios, porque desta forma destruiríamos a nós mesmos. Precisamos estar dia a dia criando intimidade com Jesus, andando lado a lado com Jesus, pedindo claramente ao Espírito de Deus, pegue essa palavra, aplique na minha vida, pegue essa palavra, me ajude a ser uma esposa melhor com essa palavra, me ajude a ser uma mãe melhor, me ajude a ser uma líder melhor, por favor, Senhor. Estudamos sobre arrogância, sobre altivez, por favor, Senhor. O Senhor que enxerga em mim as áreas que existe arrogância, que existe altivez. Me ajude a fazer com que essas áreas da minha vida se ajoelhem diante de Jesus, que eu possa fazer com que essas áreas sejam humilhadas, que elas fiquem humildes, que elas fiquem pequeninas, para que eu possa ver a tua pessoa na minha casa, na minha vida, nos meus relacionamentos, no relacionamento com meus filhos, no relacionamento com o marido, no relacionamento com outros cristãos, que não haja em mim esse teor de superioridade, que o que eu sei é mais do que os outros, que o que eu sei é melhor do que os outros, que eu sou melhor do que todos e ninguém está à minha altura, que não estejamos vivendo desta forma. Querido amado Pai, quantos relacionamentos se desgastam por esse espírito de superioridade, por esta arrogância, altivez e soberba que impera nos lares. Nós estamos orando Efésios 2,14, por causa do que Cristo fez, nós agora temos a paz. Jesus Cristo de dois povos fez um só, de duas nações, unificou através do seu próprio corpo, através do seu ato de obediência humilde a Deus, através das pisaduras, através do que ele sofreu, da coroa de espinhos, através de carregar aquela cruz, através das chicotadas que destruiu o seu corpo. Ele destruiu a parede de indiferença, de inimizade que os separava. Senhor, nós temos um mestre para aprender com esse mestre. Nos ensina esta humildade, nos ensina tamanha resignação, nos ensina tamanha coragem. Ó Deus, não queremos viver baseado na nossa justiça, muito menos na sabedoria que achamos que temos. Não queremos exceder em nada, não queremos errar pelo excesso. Precisamos do Senhor para viver em equilíbrio. Equilibra os nossos estudos com a nossa realidade, com a nossa casa, com a nossa família. Equilibra as nossas orações com o nosso dia a dia, com as nossas rotinas, que possamos estar entronizando o Senhor e o seu estilo de vida em cada ato nosso, em cada dia nosso. Ó Pai, não queremos ir para lugar algum que o Senhor não iria. Não queremos falar palavra alguma que o Senhor não falaria. Não queremos levantar nenhuma conversa que o Senhor não levantaria.
Por favor, nos livra de estarmos pessoas religiosas, pessoas arrogantes, pessoas soberbas. Queremos ser discípulos, Senhor. Queremos te seguir, queremos dar conta da tarefa que o Senhor deixou para nós de fazer outras pessoas discípulas. Isso só vai ser possível se nós próprios formos discípulos. Oramos por nós, Senhor. Oramos pela nossa casa, oramos pela nossa família, oramos por um avivamento, oramos pela reconciliação de todos contigo e de todos entre si. Que o Senhor derrube toda diferença, todo argumento, tudo que promove a discórdia no nosso lar. Abençoa os nossos cônjuges, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos pais, os nossos tios, os nossos primos, os nossos parentes de perto e de longe, Senhor. Abençoa a nossa descendência, a nossa forma de liderar, a nossa forma de governar. Nós precisamos do Senhor. Por favor, nos ajuda e nos inspira como no Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na nossa família como ela é feita no céu. O pão que nós precisamos para ter essa intimidade contigo e esse equilíbrio com a nossa vida e com a nossa família, nos entrega, Senhor, hoje e também amanhã e depois. Precisamos do teu alimento todos os dias. Por favor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixa a gente cair na tentação de acreditar que não é para fazer mais nada, nem para fazer de menos, nem para fazer em excesso. Nos dá o equilíbrio, nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nos dá livramento, Senhor, de toda dissensão, de toda discórdia, de toda angústia, de tudo que promove dentro da nossa casa o mal. Por favor, nos dá livramento nesses próximos dias. Nos protege de acidente, nos protege de roubo, nos protege de fazermos maus negócios, nos protege e nos livra das más amizades, das más companhias, das más sugestões, das más ideias, das más escolhas, das más decisões. Oh Deus, nos ensina a termos uma vida cada vez mais simples e mais saudável. O Senhor é um Deus de poder, de glória, de majestade. Que esse poder, essa glória e essa majestade reine nas nossas vidas, no nosso matrimônio, no nosso lar, nas nossas finanças. Nos abençoa, nos ensina a receber, nos ensina a usar, nos ensina a superabundar em outras vidas, nos ensina a servir, nos ensina a imitarmos o nosso Jesus para a honra e glória do teu reino. Aleluia, glória a Deus. Sim, Senhor, eu oro por cada família representada, por cada membro de cada família, ministrando saúde divina, saúde mental, saúde intelectual, saúde financeira, saúde emocional, saúde relacional. Que sejam removidas todas as dores, todas as dificuldades, todas os empecilhos, tudo que estava trancando as oportunidades para essas famílias, que seja removida no poder e no nome de Jesus. Que o Senhor libere sobre nós as tuas maravilhas, as tuas bênçãos. Que aqueles que estão vendendo, que façam as melhores vendas. Que aqueles que estão comprando, que façam as melhores compras. Que o teu povo ore sem parar. Ore insistentemente, vigie persistentemente e que o Senhor dê vitória a cada um dos teus intercessores para a glória do teu nome. E você que concorda com essa oração, diga amém. Escreve nos comentários de que você está de posse de vitória, o que já está mudando na sua vida para orarmos em concordância com você, pois todo que ora recebe, todo que busca encontra e todo que bate as oportunidades vão se abrir. Seja você uma bênção, deixe aí o seu legal, copie o link desse estudo e encaminhe para aquelas pessoas que você perceber no coração que vão ser abençoadas com esse estudo. Vejo todos vocês na oração de amanhã.